Colheita Maldita, 1984, O Grito das Crianças no Meio do Milharal. Um casal perdido no interior do Nebraska encontra uma cidade fantasma onde o tempo parou, os adultos desapareceram, e a fé cega das crianças cultua algo terrível escondido entre os campos. Em um canto esquecido dos Estados Unidos, há uma estrada que corta vastos campos de milho. Ao longe, os talos balançam ao vento, mas o que se esconde entre eles não é apenas brisa. É o rastro de algo antigo, faminto e impiedoso. Em Colheita Maldita, Children of the Corn, 1984, somos levados a uma cidade rural isolada, Gatlin, Nebraska, onde uma seita de crianças, liderada por um jovem fanático e cruel, eliminou todos os adultos em nome de uma entidade demoníaca conhecida apenas como aquele que anda por trás das fileiras. O filme começa com um massacre silencioso, inesperado, e dali em diante mergulhamos em uma história de horror psicológico, paranoia rural e religião distorcida. Quando um casal em viagem se depara com essa cidade amaldiçoada, descobre que escapar não é tão fácil quanto parece, não quando as únicas testemunhas são olhos pequenos e mãos sujas de sangue. Adaptado de um conto de Stephen King, Colheita Maldita mistura suspense crescente com um terror quase bíblico. A ideia de que a pureza infantil pode ser corrompida pela fé cega e pela sede de sangue dá ao filme uma atmosfera inquietante e única, diferente dos slashers da época. Aqui, o horror não vem apenas do sobrenatural, mas do fanatismo, da obediência cega e do isolamento. Este episódio do canal O Último VHS traz um resumo cinematográfico detalhado, que reconstrói cada cena, cada sussurro entre os milharais, cada ritual macabro realizado sob o céu escuro do interior americano. Uma jornada densa e angustiante, onde o silêncio das crianças é mais assustador do que qualquer grito. Se prepare para atravessar os campos, porque ali, entre as fileiras, ele está esperando. O filme abre com imagens que parecem saídas de um pesadelo bíblico, fileiras de milho que se erguem como dentes afiados sobre o solo, o vento percorrendo os talos como se fossem vozes sussurrantes, e crianças em procissões silenciosas que marcham com uma disciplina que assusta mais do que qualquer grito. Essa primeira impressão não é mera paisagem, é a declaração de uma nova ordem, uma liturgia rural onde o inocente virou agente do sacrifício. Em Gatlin, algo votivo e faminto tomou o lugar da autoridade dos adultos e estabeleceu regras tão rígidas quanto as fileiras do milho. 3 anos depois dessa tomada, encontramos Bart e Vicky, um jovem casal em viagem rumo a Seattle. Ele, recém-formado e confiante em começar uma nova vida. Ela, atenta, reservada, com um sorriso que as estradas longas costumam desgastar. A câmera acompanha o carro na estrada secundária. O rádio, a conversa miúda, as piadas forçadas. Quando eles passam por placas de cidade, um letreiro modesto diz Gatlin, e o espectador já sente o ar apertar. Logo depois, sem alarde, a tragédia doméstica acontece. Um menino aparece no meio da estrada. O impacto é seco, o vidro estilhaça, o corpo do garoto tomba. No interior do carro, o choque dá lugar ao método. Bart, com a calma técnica de quem estudou anatomia, examina o corpo e percebe algo horripilante. A garganta do menino foi cortada antes mesmo de ser atropelado. O detalhe transforma o acidente em crime, e a estrada se torna a ponte para um inexplicável altar de sangue. Essa descoberta é o primeiro passo de um desconforto que vai crescendo. Ao buscar ajuda, o casal encontra pistas em vez de socorro. A cidade parece vazia. Portas entreabertas deixam escapar o som ritmado do milho. Em um posto isolado vive Diel, um mecânico velho e cansado, o que resta da autoridade adulta de Gatlin. Ele explica com voz seca que algo aconteceu ali, mas os detalhes chegam em fragmentos e superstições. Crianças se reúnem no milho, um jovem profeta que pregou sobre o que anda por trás das fileiras, ofertas para garantir colheitas. Há acordos estranhos. Diel admitirá mais tarde que foi um dos poucos que negociou com as crianças para manter sua vida, trocando combustível por silêncio, uma barganha de sobrevivência que cheira a rendição. A presença de Diel e sua derrota moral antecipam que o perigo não é só sobrenatural, é também social. Adultos que desistiram, pactos selados em nome do medo. Enquanto Bart e Vicky exploram a cidade, o terror ganha pequenas escalas cotidianas.
Uma casa com cadeados por dentro, brinquedos empilhados no meio da sala como oferendas, uma igreja onde os bancos foram rearranjados em símbolos estranhos. As mulheres e os homens que deveriam zelar pelo lugar estão ausentes. Em seu lugar, crianças olham por janelas e espreitam entre os talos, observando com olhos que lembram tanto curiosidade quanto julgamento. Quando a noite cai, a calmaria é apenas a máscara que cobre a liturgia infantil, cânticos murmurados, passos mínimos e o milho que parece murmurar instruções. Esse ambiente é descrito com pequenos gestos, a luz tremulante de uma lanterna, um sapato molhado na beira da estrada, a sensação do chão que estala sob os pés, e tudo contribui para um desconforto que atravessa a pele. Não demora para que a ameaça mostre o rosto de liderança. Isaac, um garoto com postura de pregador, carrega algo de autoridade curiosa, voz firme, convicção de profeta. Ao seu lado, Malachai é músculo e violência, um jovem agressivo que traduz as palavras de Isaac em ação. Esses dois comandam a ordem das crianças, estabelecendo regras rituais e punições. Em suas reuniões, a retórica religiosa se mistura a uma lógica primitiva. Proteger a colheita, castigar os adultos que desacataram o pacto ou que se tornaram inúteis. Eles se autoproclamam guardiões do milharal, e, em seu delírio, transformaram o campo numa teia de poder e morte. A essa altura do filme, o clima de caça torna-se real. Bart começa a sentir o cerco. Pequenos sinais tornam-se grandes ameaças, pegadas no barro que circundam o carro, risadinhas sufocadas atrás de uma cerca, um grupo de crianças que aparece de repente na estrada como um bloqueio intransponível. O diálogo entre Bart e Vic muda. Onde antes havia ironia, há agora estratégias para sair dali vivos. Onde havia planos, há decisões tomadas em segundos. A tensão cresce também pela sensação de culpa e impotência. Bart, que é médico, busca lógica, tratamento, ordem. Diante do inexplicável, sua razão é testada. Vicky, por sua vez, torna-se mais sensorial. Percebe cheiros, intenções, sinais que ele tenta ignorar. A câmera demora-se nos rostos. O suor na nuca, as íris arregaladas, o sorriso vago das crianças que não têm mais o peso da infância. Em suas investigações, o casal acaba encontrando Job e Sarah, dois irmãos que não participam dos rituais que, com medo, se escondem em um celeiro. Job, o narrador sobrevivente, carrega o fardo de contar a queda de Gatlin e oferece a Bart e Vic pedaços de verdadeira história. Como um ano de colheita ruim abriu a porta para a pregação de Isaac, como o medo se transformou em culto, como as crianças, alimentadas por discursos apocalípticos, assassinaram os adultos e reconstruíram o moral do lugar sob a sombra do milho. Esses relatos são contados aos poucos, em suspiros, entre braços protetores e olhares que pedem salvação. A presença de Job e Sarah dá ao filme um ponto de contato humano, a inocência que ainda resiste, e também amplifica o risco, pois o esconderijo dos irmãos poderá ser violado a qualquer momento pela obsessão coletiva do grupo. A primeira metade chega ao seu ápice não num grande set-piece sangrento, mas sim numa sequência de reconhecimento e escalada. Bart e Vic percebem que Gatlin não é apenas um município morto, é um altar vivo, e eles, como adultos, são coisas proibidas. A sensação de ameaça se transforma em ação quando as crianças começam a testar limites, bloqueiam caminhos, cercam a casa em que os protagonistas estão, sussurram orações que parecem instruções de caça. O milho, que antes era cenário, passou a ser personagem. As fileiras se movem, escondem, revelam. E quando, pela primeira vez, uma das crianças dá um passo à frente com algo parecido à raiva ordenada, o casal entende que não está mais diante de brincadeiras perigosas. Está diante de uma teocracia juvenil disposta a tudo para proteger seu Deus do campo. Bart e Vic permanecem na casa do menino morto, tentando entender o que está acontecendo naquela estranha cidade. O silêncio que os envolve não é um silêncio comum. Parece carregado, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de algo oculto e ameaçador. Do lado de fora, as ruas continuam vazias, mas a sensação de serem observados cresce a cada minuto. Bart decide explorar mais, enquanto Vic, ainda abalada, prefere ficar para trás. Enquanto percorre as ruas, ele percebe que não há sinais de adultos em nenhum lugar. Casas abandonadas,
portas semiabertas, cortinas rasgadas que balançam com o vento. As lojas parecem ter sido deixadas às pressas, como se todos tivessem desaparecido repentinamente. Em uma delas, um cartaz desbotado anuncia uma feira que nunca aconteceu. Tudo é um retrato de uma vida interrompida. Durante sua busca, Bart encontra um pequeno prédio que parece ser uma sala de reuniões ou igreja improvisada. Lá dentro, as paredes estão cobertas de símbolos estranhos, desenhos rudimentares de uma figura monstruosa emergindo de um milharal, adornada com chifres e braços alongados. Em um altar improvisado, uma Bíblia foi profanada. Suas páginas estão cobertas por frases riscadas e substituídas por palavras obscuras. O cheiro de poeira e algo mais, algo azedo, o faz recuar por um instante. Ele sabe que está diante de um culto e que não se trata de uma devoção comum. Enquanto isso, Vicky, sozinha na casa, começa a ouvir barulhos vindos do lado de fora. Passos lentos que circundam a propriedade, o som de algo arranhando a madeira da porta dos fundos. Ela corre até a janela e vê vultos pequenos se movendo rapidamente entre as sombras. Antes que consiga reagir, a porta é arrombada. Um grupo de crianças invade o local, todas empunhando facas, ganchos e ferramentas agrícolas afiadas. Seus rostos estão pintados com símbolos rústicos e o olhar frio de quem acredita estar cumprindo uma missão sagrada. Vicky é dominada e levada à força para fora. As crianças a arrastam pelas ruas desertas até o centro da cidade, onde uma estranha cerimônia está prestes a acontecer. Ao redor, espantalhos apodrecidos vigiam o local como sentinelas grotescas. Bart, ao voltar a perceber que Vicky foi levada, começa a persegui-los. Ele se esconde entre as construções e segue o grupo até a entrada de um vasto campo de milho que se estende até onde os olhos podem alcançar. No meio do milharal, um espaço aberto revela um altar de madeira manchado de sangue seco, cercado por tochas tremeluzentes. É ali que o líder do culto, Isaac, surge. Um garoto magro, de rosto pálido e olhar penetrante, vestido com roupas pretas antiquadas. Sua voz, apesar de juvenil, carrega uma autoridade sombria quando recita palavras estranhas, invocando aquele que anda por trás da plantação. Ao lado dele, Malachai, seu braço direito, é mais ameaçador ainda. Um adolescente ruivo, alto, com expressão selvagem e brutal. Ele segura Vicky e a mantém ajoelhada diante do altar, como uma oferenda viva. Bart decide agir. Aproveitando o momento de distração, ele se lança sobre um dos jovens e o derruba, pegando sua arma. A luta é intensa. O médico precisa usar toda a sua força e determinação para se manter vivo. Ele consegue libertar Vicky, mas logo o grupo inteiro o cerca. É nesse momento que o chão parece vibrar levemente, como se algo colossal estivesse se movendo por baixo da terra. As crianças recuam e começam a entoar cânticos ainda mais fervorosos. Do horizonte, um vento forte atravessa o milharal, dobrando os caules como se um ser invisível os empurrasse. As tochas tremulam, e Isaac ergue os braços para o céu, gritando que ele chegou. Então, algo impossível acontece. Isaac é subitamente arremessado para cima, como se tivesse sido puxado por mãos invisíveis, e desaparece no interior da plantação. Seu grito é rapidamente abafado pelo som de algo se alimentando, algo vivo. Malachai, tomado pelo medo, tenta assumir o controle, mas o terror nos olhos das crianças denuncia que a situação saiu do controle. Bart percebe que aquele que anda por trás da plantação não é apenas uma invenção. Existe algo real e faminto no coração daqueles milharais. Ele e Vicky aproveitam a confusão para correr. O som do que quer que esteja ali dentro os persegue, quebrando caules e rugindo de forma gutural. Seguindo um instinto de sobrevivência, Bart lembra das histórias sobre fogo e rituais. Eles encontram um galpão onde os jovens guardam combustível e improvisam uma armadilha. As labaredas logo se erguem, engolindo parte da plantação. O vento espalha as chamas rapidamente, e um grito sobre-humano ecoa no ar, tão alto que parece vir de todas as direções. O milharal treme, como se estivesse tentando se defender. Então, subitamente, tudo silencia. Exaustos, cobertos de fuligem e suor, Bart e Vicky deixam a cidade.
Atrás deles, Gaten permanece mergulhada em um silêncio ainda mais pesado, mas agora, o campo queimado exala uma sensação de vazio e vingança não cumprida. Pois, embora as chamas tenham consumido a plantação, a impressão que fica é que ele apenas recuou, esperando sua próxima oportunidade para reclamar novas vítimas. O filme Colheita Maldita contou com um elenco diverso, reunindo jovens promissores e atores experientes, muitos deles já conhecidos do público por outros trabalhos no cinema e na TV. John Franklin, intérprete de Isaac, o misterioso líder das crianças, Franklin trouxe um ar perturbador e enigmático ao papel. Ele voltou ao mesmo personagem anos depois em Colheita Maldita 666. Isaac está de volta, 1999, reforçando sua ligação com a franquia. Também atuou em produções como Andy Colby's Incredible Adventure, 1988, Killing Grown, 1998, e no filme de terror infantil A Torre do Terror, 1997. Courtney Gaines. No papel do ameaçador Malachai, Gaines marcou presença com sua intensidade e expressão feroz. Fora do terror, ele é lembrado por comédias como Namorada de Aluguel, 1987, Meus Vizinhos São um Terror, 1989, e Admiradora Secreta, 1985. Também esteve em Como Conquistar as Garotas, 1984, e Aventuras no Paraíso, 1986. Peter Orton, interpretando Bart, o protagonista que tenta sobreviver ao culto. Orton também teve carreira como diretor. Atuou em Escuridão da Morte, 1980, no drama esportivo Os Reis da Praia, 1990, e no drama A Cura, 1995. Esteve ainda no suspense Assassinato na TV, 1997. Linda Hamilton. No papel de Vicky, a parceira de Bart, Hamilton já era um nome em ascensão e logo se tornaria mundialmente famosa como Sarah Connor em O Exterminador do Futuro. Além disso, estrelou o suspense O Erro Fatal, 1986, o thriller Dupla Personalidade, 1995, a ação de desastre O Inferno de Dante, 1997, e a comédia Destino em Dose Dupla, 1990. Hugh G. Armstrong. Veterano de Hollywood, Armstrong deu vida a Diel, trazendo peso dramático à trama. Sua carreira inclui papéis marcantes em MC Quad, O Lobo Solitário, 1983, A Voz Demoníaca, 1981, Jocks, 1987 e o drama O Preço do Desejo, 1995. Anne-Marie McEvoy. No papel da pequena Sarah, McEvoy encantou com sua performance sensível. Participou de produções como O Convite para o Inferno, 1984, o suspense Horas de Angústia, 1985 e a comédia Lords of Luck, 1985. Esse elenco ajudou a transformar Colheita Maldita em um clássico cult do terror dos anos 80, equilibrando atuações intensas e carismáticas que ainda hoje permanecem na memória dos fãs do gênero. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir a mais um episódio do canal, O Último VHS. Se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais a fortalecer o canal e a espalhar esse tipo de vídeo para mais fãs do terror clássico como você. E claro, se inscreva para não perder nenhum resumo cinematográfico sombrio, nostálgico e intenso como o de hoje. Aqui, toda semana, mergulhamos em obras que marcaram gerações, sempre com um olhar profundo, narrativas detalhadas e respeito à história do horror. E atenção! Se você é fã de Jason Voorhees da franquia Sexta-feira 3, na descrição e no comentário fixado você encontra o link para esse box incrível com os 8 primeiros filmes da série, em DVD, numa edição definitiva para a sua coleção. Com Jason, Chucky, Fred, Michael Myers, o terror nunca morre, e aqui no canal ele sempre tem um lugar especial. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e cuidado com os brinquedos que falam sozinhos.